Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast, do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, dando continuidade ao Circuito Enem, com o 35º episódio, falando sobre redação. Hoje, dia 30 de maio de 2026, com a presença dele, que é professor de redação há muitos anos, criador do método TOP e que já auxiliou centenas de estudantes que obtiveram notas 900 mais no Enem. Temos hoje a presença ilustre do meu estimado amigo Wilker de Paula. Tudo bom, Wilker? Fala, Daniel. Tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo em paz. Prazer, né? Satisfação estar aqui novamente. Ao vir para cá, eu estava lembrando do primeiro episódio, né, que nós tivemos aqui. E é satisfatório ver o quanto o podcast cresceu, o quanto o projeto tomou corpo, né? E feliz por estar aqui de novo. Muito bom. O Wilker já está na nossa terceira participação, né? É quase nosso sócio aqui do podcast. Já falou sobre o Enem, já falou sobre o S e de volta para mostrar... sobretudo as mudanças que foram promovidas, né, Wilker? Do ano passado para cá. Mas antes de bater esse papo, me diz uma coisa. O teu curso, o Método TOP, atualmente está em quais escolas? Pronto. Nós temos uma sede em Fortaleza, né, funciona na Messejana, no Colégio Patronato, e temos a sede de Jaguaribe, que funciona na cidade de Jaguaribe, já temos 10 anos aí de curso. Como você falou, já temos aí centenas de alunos com 900 mais, algumas notas 1000, então notas máximas na UES, sempre a gente tira. Então, graças a Deus, a gente vem num formato bem interessante e bem alinhado, né, com o que o Enem pede, sempre atualizado. E é interessante assim, uma coisa, só aproveitando, Dani, que os meninos falam muito sobre a questão da continuidade no curso, né? Vou fazer um ano, não vou fazer o outro. Como o Enem vem mudando, e você já adiantou esse ponto, né? É interessante sempre estar atualizado, né? A gente busca sempre essas atualizações. Muito bom. Para começarmos, o Enem ele explora um tipo de texto, Wilker, que é o texto dissertativo argumentativo, né? Que texto é esse, Wilker? Pronto, Daniel. O texto dissertativo argumentativo é um texto próprio para o Enem, né? Ele foi criado para o Enem lá atrás e aí ele migrou para as demais universidades. Hoje as universidades, por exemplo, Unifor, Cristo, todas elas utilizam esse método do Enem, do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um texto que ele propõe problematizações, mas também soluções, né? Nós estávamos acostumados com aquele texto mais retilíneo, dissertativo, digamos assim, em que a gente trazia as problemáticas, íamos dissertando ao longo do texto e as problemáticas permaneciam. E o texto do Enem ele se destaca justamente pela promoção de soluções para essas problemáticas. Então você vai ter que argumentar, defender o seu argumento e propor soluções. Tudo isso à luz de uma temática e aliado a isso, né, digamos assim, vetorizado por repertórios socioculturais, que são elementos extratextuais das demais áreas de conhecimento, da filosofia, da sociologia, das artes em geral, que vão vir para o texto para poder auxiliar no ponto de vista argumentativo. Então, Wilker, quer dizer que muitas das aulas... são aulas interdisciplinares, né? Com professores de outras áreas do conhecimento e essas aulas visam justamente dar esse repertório para o estudante, não é isso? Exatamente, Daniel. Não existe mais aquela possibilidade de você ter um texto intuitivo de redação em que o professor vai te passar uma estrutura fixa, você vai cumprir e ali você está satisfeito. Tanto que hoje, uma novidade do nosso curso para 2026 são as aulas de atualidades. Então, em ambas as sedes, nós temos um professor de atualidades. Eu tenho um professor de atualidades em Fortaleza e um em Jaguaribe que trabalham conosco. Então, o que é que eu sempre peço a eles? Para que eles fiquem variando nesse aspecto. Então, eles trazem aspectos da sociologia, da filosofia. A gente costuma muito fazer aulões casados, né? Eu já fiz aulões, por exemplo, com o professor de matemática, em que muitas vezes você tem na proposta gráficos, infográficos, e aí o professor dando dicas de como visualizar melhor isso, né, da biologia, da química. Então, a gente consegue integrar todas essas áreas dentro da redação. Muito bom mesmo.
E falando no que eu tinha dito no início, Wilker, sobre as mudanças que foram promovidas pelo INEP, né, para este ano. Você, antes de começarmos aqui o podcast, você havia me falado que essas mudanças têm a ver com repertório, tem a ver com projeto de texto, tem a ver com argumentação, e são mudanças que eu diria assim, significativas, porque se o aluno entender esse tipo de mudança, vai melhorar a nota dele, não é isso? Exatamente, então. São mudanças significativas e que impactam diretamente na nota. Em 2024, o INEP sinalizou com a derrubada do que a gente chamava de texto coringa, né? Aquele repertório coringa, aquele texto modelo engessado. Porque o que é que acontece? A matriz de referência do Enem sempre propôs um texto mais livre, um texto mais solto, mas a própria correção do Enem, nos anos passados, ela não se atentava a isso. Então, permitia que o aluno levasse um texto pronto, né? Era muito comum você ver professores que vendiam estruturas prontas, o aluno levava repertórios coringa, aplicava esse determinado método e ia muito bem na redação. Em 2024, o INEP sinalizou para que ia combater, né, para que pudesse combater esse texto modelo, esse texto coringa, digamos assim. E aí, em 2024, teve aquele burburinho e tal, né, o INEP acabou não aplicando, mas aplicou em 2025 algumas mudanças. A grande questão, Dani, só para abrir um parênteses, não é nem em relação às mudanças, né? Porque a gente sabe que as mudanças são bem-vindas, são necessárias e já estavam previstas em edital. A grande questão é a falta de transparência, né? A gente já conversou sobre isso outras vezes. Por exemplo, em 2024, quando o INEP propôs essas mudanças, ele trouxe isso na cartilha do participante, que sai em setembro. Pouquíssimos meses antes da prova. Então, não dá tempo o aluno se preparar. Ano passado, quando ele aplicou essas mudanças, em 2025, ele aplicou as mudanças previstas e trouxe novas mudanças que não estão na cartilha. Nós tivemos informações de que algumas dessas mudanças só foram tratadas com os corretores após a feitura do exame. Então, depois que os alunos fizeram o Enem, algumas mudanças foram discutidas, debatidas e foram aplicadas. Quer dizer, sem que o aluno pudesse se preparar para isso, e até mesmo nós, professores, né? Sem que a gente pudesse preparar o nosso aluno para isso. Então, voltando um pouquinho para as mudanças. Essas mudanças, Daniel, elas dizem respeito, elas querem, na verdade, bloquear esse tipo de texto, mas elas dizem respeito com a liberdade de texto. Então, hoje em dia, a mudança principal e que assusta muito os alunos é o que a gente chama de repertório pertinente. O INEP proibiu o que ele chama de repertório de bolso, que é aquele repertório que você leva de casa, né? Daí o nome repertório de bolso, e se encaixa em qualquer tema. Então, antes o aluno levava, por exemplo, A Pedra no Caminho do Carlos Drummond de Andrade, que ele conseguia encaixar em qualquer tema, relacionando isso a uma problemática. E hoje não funciona mais assim. Hoje você precisa que esse repertório seja pertinente, produtivo e legitimado. Isso é uma novidade para agora? Não, isso está na matriz do Enem desde que o Enem foi criado. Só que não era cobrado. O que é um repertório legitimado? É aquele repertório que tem validade. Então, se você vai citar um determinado documento, um determinado livro, você tem que dar o registro. Então, você tem que dizer qual o autor, se for um filme, qual plataforma ele está, algum detalhe que mostre que aquele filme realmente existe. O que é um repertório pertinente? É aquele repertório que está alinhado ao tema. É aquele repertório que diz respeito diretamente ao tema e aborda essa questão. Mas isso tudo sempre era trabalhado. Faltava um aspecto que, a meu ver, sempre foi deficiente nas correções, que é o critério da produtividade. O que é um repertório produtivo? É aquele que não serve apenas de enfeite. Ele traz algo de produtivo para o texto. E aí é onde tem o combate ao repertório coringa. Hoje o repertório, para ser produtivo, ele tem que estar conectado na argumentação e tem que mostrar uma função dentro do texto. Antigamente, como é que o menino fazia? Ele jogava a Constituição brasileira promove igualdade entre as pessoas. Diante disso, a sociedade brasileira passa por diversos problemas como a violência urbana. Você vê que era bem solto, bem amplo, e agora não. Agora, por exemplo, se você vai citar, a gente sempre fala isso para os alunos, se você vai citar um filme,
você tem que citar um filme que tem a ver diretamente com o tema abordado, com a proposta, e você tem que produtivizar esse repertório da seguinte forma. Você tem que apresentar uma cena do filme, falar sobre alguns personagens, mostrar para o corretor que você assistiu aquele filme, que você leu aquele livro, que aquilo que você está trazendo tem uma função orgânica e não somente um enfeite para o seu texto. Que massa, que massa. Então quer dizer que o aluno realmente ele tem que provar se aquele argumento que ele estava dizendo realmente aconteceu ou que está ali nos livros, aquele dado que ele mostrou realmente faz sentido no texto dele e ele tem que ter estudado previamente, não é isso? Exatamente. E aí, voltando um pouquinho para a questão da Constituição. Existe muito disse-me-disse, né? Sobretudo na internet, a gente sabe disso. E tem muitas pessoas que hoje estão demonizando a Constituição e os filósofos, dizendo assim, não é possível mais usar a Constituição, não é possível mais usar os filósofos. Tudo isso é possível, desde que seja de forma produtiva. Então, se eu vou citar a Constituição, eu tenho que saber qual o artigo, eu tenho que contextualizar aquele artigo para encaixar no meu texto. Eu não posso deixar solto. Tanto é que no ano passado nós tivemos uma redação nota 1000 que citou a Constituição como repertório. Então é possível usar, desde que de forma produtiva. Wilker, a quantidade de notas 1000 está diminuindo? Dênio, está. E isso é uma questão assim bastante ampla. A gente entende que é uma política do governo diminuir mesmo essas notas 1000, né? Porque quando você banaliza, entre aspas, a nota 1000, você começa a perder credibilidade para o concurso. Então, essas modificações são também para evitar que tantas notas 1000 aconteçam. E para mostrar também, para certificar de que para você chegar ao 1000, você tem que ter algo a mais, né? Vou dar um exemplo aqui para você bem prático da questão de argumentação. Todo mundo sabe, né, os alunos que estão se preparando, que a gente precisa argumentar e sabem como argumentar. O que é que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos? Aquele argumento simples, por mais que seja bom, por mais que seja fundamentado, o argumento simples hoje não é mais suficiente. Hoje a gente precisa, Daniel, o que eu estou chamando de argumentação em duas camadas. É quando você traz o argumento e sobrepõe a esse argumento um reforço argumentativo. Então, eu ensino o meu aluno hoje não mais somente a argumentar. Ele argumenta e, em cima disso, ele faz um reforço. Esse reforço pode ser uma comparação com outros países, com outras sociedades, pode ser uma exemplificação, pode ser um argumento positivo, pode ser uma causa, uma consequência. Então, isso são estratégias que a gente entende que são o diferencial do 960, digamos assim, para o 1000. A gente vê, às vezes, redações 960 muito boas, 940, que a gente olha, por que não tirou 1000? Quando você pega a redação 1000 que compara, aí a gente entende a diferença. A gente vê que é uma redação um pouco mais estruturada, um pouco mais organizada. A divisão de partes é mais efetiva. São pequenos detalhes hoje que diferenciam uma redação 940, 960 de uma redação nota 1000. Olha aí, pessoal, vocês viram a explicação do Wilker em relação a esse tipo de argumentação. Argumentação em duas camadas, quer dizer, não ficar apenas na superfície, mas, sobretudo, ter esse reforço argumentativo justamente para ter um embasamento maior e mostrar ao corretor que a pessoa realmente está tendo a certeza do que está falando, não é isso, Wilker? Exatamente. Eu estava vendo aqui, quando o aluno, eu fico assim curioso, né? A prova do Enem é uma prova grande, né? Extensa. Num dia são 90 questões a redação, no outro dia, né, mais 90 questões. No outro domingo, mais 90 questões. Aí eu fico imaginando, o aluno pega uma prova de 90 questões e mais a de redação. Como é que o aluno deve, Wilker, analisar a proposta e trabalhar primeiramente os textos motivadores para poder iniciar a redação? Dênio, assim, antes de responder a sua pergunta, permita-me
fazer uma relação com o que a gente estava conversando. Uhum. Essas mudanças impactaram diretamente nisso, nessa questão da gestão do tempo. Antigamente, como o aluno já chegava com o texto pré-pronto, então para ele era muito fácil. Ele já tinha ali um esqueleto de texto, repertórios prontos, ele encaixava no tema, 40 minutos ele fazia um texto e entregava. Hoje não, hoje ele precisa pensar por conta própria. Então ele tem que montar uma estratégia argumentativa na hora, que seja de acordo com o tema. Ele tem que trazer repertórios. Eu trouxe recentemente, eu fiz um simulado no curso que trouxe muita dificuldade para os alunos, porque assim, no curso a gente entrega a proposta, os alunos fazem em casa e nós corrigimos no nosso laboratório. Então, em casa você tem a possibilidade ali de pesquisar, de buscar melhores repertórios, o texto acaba fluindo. Mas quando eles são expostos a um simulado em que eles têm que pensar na hora, muitas vezes eles saem dessa zona de conforto. Uhum. E aí até uma dica, Daniel, para os nossos alunos, é se testarem mais. Mesmo fazendo redação em casa, tentem fazer a redação sem pesquisar, porque a pesquisa é importante. A partir do momento que você pesquisa ali um repertório, você ganhou conhecimento, né, para eventualmente utilizá-lo depois. Mas a gente tem que se testar também e sair um pouco dessa zona de conforto. Então, quando eu expus os alunos a um determinado tema, marquei um tempo previsto e os coloquei para produzir, eu percebi que muitos deles, bons, com resultados bons nas últimas redações, titubearam, alguns não conseguiram terminar a redação. Então, assim, essa gestão do tempo tem sido cada vez mais importante. A gente estima que o aluno tenha por volta de 1h20, 1h30 para fazer a redação. Só que nesse tempo, esse tempo pode se estender quando, por exemplo, ele não tem um repertório. Então, se ele imagina que em determinado tema e ele não consegue raciocinar, pensar um repertório para aquele tema, ele vai bloquear, ele vai travar, ele vai ficar tentando lembrar, não vai conseguir. Ele vai à prova, faz algumas questões, volta, e nesse processo ele vai perdendo muito tempo, porque isso é um tempo desperdiçado. Então, a gestão de tempo hoje é importantíssima. E a gente tenta minimizar essas situações. Uma dica que eu dou muito, uma dica muito importante que eu dou aos alunos, leitura da proposta. Aliás, análise da proposta. Muita gente fala, Daniel, em leitura da proposta, ou seja, eu vou ler o tema e vou escrever. Eu não faço isso. A minha recomendação é que a gente faça uma análise da proposta. Uma análise prévia. E assim, é importante a gente ressaltar que toda palavra que está na proposta tem uma intenção, tem uma função. Então, por exemplo, se o INEP traz impactos, ele quer que você baseie sua argumentação em consequências. Se ele traz desafios, obstáculos, caminhos, toda palavra que está ali tem uma função. Se a gente pegar, por exemplo, o tema do ano passado, as perspectivas para o envelhecimento na sociedade brasileira. Esse termo perspectivas, trouxe, não sei se você ouviu isso dos alunos, mas trouxe tanta dificuldade que você nem imagina. Por 2 motivos. Perspectivas, de fato, é um termo muito amplo, porque a gente pode trabalhar de diversas formas esse termo, apesar de que ele trabalhou perspectivas na forma de óptica, de visão, são as visões sobre o envelhecimento, mas também porque não era comum o INEP trazer perspectivas. Foi a primeira vez que o INEP trouxe esse recorte de perspectivas. Então, os alunos foram preparados para impactos, desafios, obstáculos e receberam perspectivas. Então, esse primeiro momento dá aquela titubeada. E é onde aí você começa a separar o aluno bem preparado do aluno mal preparado. O aluno mal preparado, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o assunto, envelhecimento, e vai escrever. O aluno bem preparado vai pegar parte por parte da proposta, né, o tema principal, os recortes temáticos, e em cima disso ele vai montar a argumentação dele. Um detalhe que a gente chama também, que a gente ressalta, né, no tema do ano passado, é a confusão que foi feita entre envelhecimento e idoso. Uhum. Né? Porque muita gente entendeu que a proposta era apenas sobre o idoso. E não é. E não era. Lógico que envolvia o idoso, mas tinha também um processo de envelhecimento da sociedade. Se você pegar há 20 anos, a nossa pirâmide etária era uma, hoje é outra. É outra, bem diferente. Isso mexe em mão de obra, isso mexe em mercado de trabalho, isso mexe em aposentadoria. Então, assim, é uma série de situações que você tinha que analisar. E não somente o idoso.
né? Isso, por exemplo, voltando para a questão do repertório. O aluno, às vezes, usa o Estatuto do Idoso nesse tema. Teve alunos que chegaram para mim e falaram, usei o Estatuto do Idoso. Pode, mas depende de como você utilizou. Se você entender que o Estatuto do Idoso serve para resguardar o direito do idoso de uma vaga de estacionamento e ficou nisso, talvez não seja tão pertinente. Agora, a partir do momento que você pega o Estatuto do Idoso e mostra que o Estatuto do Idoso vai dar condições de esse idoso envelhecer bem, vai resguardá-lo para que ele possa ter uma qualidade de vida, aí sim ele começa a se tornar produtivo. E o interessante é que o aluno ele tem, digamos assim, muitas coisas para poder trabalhar o tema, né? Quando fala em envelhecimento, você tocou aí em várias coisas, ele poderia ter ido para o caminho da saúde, né? Poderia ter ido para a questão da especialização relacionada à geriatria, mas não necessariamente apenas o idoso, como você falou. É a questão de a população como um todo está envelhecendo e as famílias hoje em dia não estão querendo mais ter tantos filhos, né? Haja vista que quando uma família, a gente aprende isso na ecologia, né? Ecologia das populações, quando uma família tem apenas um filho, né? Os pais têm apenas um filho ou não querem ter filhos, a tendência da população com o passar do tempo é diminuir, né? Então são muitas questões realmente que o aluno precisa estar ciente para poder, antes de começar a redação, ter realmente esse bom embasamento. Agora, o que não pode é ele pegar trechos dos textos motivadores, né? Não pode. E aí, só complementando isso que você estava dizendo, perdão, antes de entrar na sua pergunta, isso está forçando o nosso aluno a ler. Isso é muito bom. Porque quando a gente estava viciado, vamos usar esse termo, em textos modelo, textos coringa, o aluno não precisava ler, concorda? Ele comprava ali um modelo e utilizava. Agora o aluno tem que ler. E assim, Daniel, a gente que está em sala de aula, a gente vê a dificuldade que o aluno tem para ler, para buscar uma literatura, para mesmo quando eu falo ler, é buscar o conhecimento. Às vezes assistindo uma série. Eu vou assistir a uma série no fim de semana, mas eu já tenho que pensar em que essa série pode me ajudar. É uma série que fala, sei lá, sobre bullying. Já posso usar essa série numa eventual redação. Então, isso está forçando o aluno a ler e a adquirir cultura, o que é muito bom. Nosso aluno não tem esse hábito. Por falar em leitura, nós temos os textos motivadores, né? E aí, esses textos motivadores, eles estão lá para auxiliar o aluno. Muita gente diz assim, eu não gosto de ler os textos motivadores porque eles vão me dar uma, como é que eu posso dizer? Eles vão me orientar sobre o que eu vou fazer na redação. O aluno fica com medo de colocar alguma coisa, né? Isso, exatamente. Perder pontos por conta disso. Isso, eles vão me intencionar para eu usar determinado argumento. Só que essa é a função. O que é que você não pode? Fazer a cópia. Então, se eu pego um trecho do texto motivador, copio diretamente para minha redação, aí eu vou ser penalizado. Vou perder essas linhas vão ser desconsideradas e tem a penalização de argumentação. Mas aqueles textos ali, eles estão lá para fomentar na nossa cabeça debates para os quais a gente não se tocava. Por exemplo, no ano passado tinha um texto que eu achei extremamente esclarecedor e para mim foi o melhor texto que eles utilizaram, que era uma imagem. Uma imagem para idoso de 60 mais, né? Antigamente era um idoso de bengala. Hoje não é mais. Antigamente você pegava uma pessoa de 60 anos, Daniel, realmente era uma pessoa, você pode falar até melhor, biologicamente era uma pessoa já inválida praticamente, né? Não trabalhava mais, né? Hoje uma pessoa de 60 anos está no mercado de trabalho. Está academia. Está na academia. Então é uma pessoa ativa. Então é um texto que vai gerar uma reflexão, mas para isso você tem que parar, ler e interpretar esse texto, né? Outra coisa também, outro risco, se você não lê os textos motivadores, corre o risco de você colocar no seu texto algo que eventualmente está nos textos motivadores. Né? Uma ideia que você teve, pode ser que esteja parecida com o texto motivador sem querer, pode ter essa coincidência, e aí, logicamente, o corretor vai pensar que você copiou. Então, é interessante ler os textos motivadores, analisar,
interpretar e mostrar e aproveitar esse caminho que o texto está mostrando. Porque assim como eu falei, Dani, que as palavras da proposta, elas têm uma função, os textos motivadores também. Então, às vezes, a gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma proposta de 2021, foi aquela proposta dos povos originários, né? Então, um tema muito bom, um tema muito bacana, mas, poxa, falar de povos originários é um mundo. Primeiro, são 23 povos originários. Vou falar de todos, vou falar de um por um, vou falar das conquistas e tal, muita coisa. Só que quando você analisava os textos motivadores, dos 5 textos, 3 falavam sobre meio ambiente. O que é que o aluno tem que entender? Que se 3 textos motivadores falavam sobre meio ambiente, esse era um argumento pertinente e importante para usar na redação. Verdade. E quando a gente raciocina, os povos originários dependem mas prioritariamente dos aspectos ambientais, para morar, para a questão de subsistência e tudo isso, para plantação. Então, essa visão o aluno tem que ter, Dani. Por isso que hoje a gente está reforçando a questão da preparação. Antigamente, o aluno fazia muito aquela redação intuitiva. Não, eu vou, na hora vai dar certo, né? Não, o professor pode achar que na hora eu me garanto. Hoje não dá mais. Hoje tem que ser uma preparação realmente bem feita. É verdade. Então, vamos lá. Eu vejo lá um aluno que analisou a proposta, viu ali as palavras, o significado das palavras da proposta, leu os textos motivadores. E como é que esse aluno deve iniciar a redação? O que é que ele deve fazer primeiro, Wilker? Pronto. O início da redação, Daniel, é uma parte fundamental, é o importante, né? Porque aí tem uma questão de gestão de tempo, que a gente falou, e também de projeto de texto. A gente havia mencionado mais cedo, né? E nós não conseguimos falar sobre. O que é o projeto de texto? O projeto de texto é quando o corretor vai avaliar se você fez essa redação de forma intuitiva ou se ali existe uma estratégia, né? E hoje em dia existem diversas estratégias que você pode usar para fazer uma redação. Exemplificação, prós e contras, causa e consequência, tem muitas possibilidades. Mas o corretor precisa identificar essa estratégia. Tanto que quando a gente vai avaliar a competência 5, a competência 3, que é a competência de argumentação, que a gente olha na matriz de referência, aí tem aquela pontuação, né? 40, 80, 120, 160 e 200. E ele diz na matriz que para chegar ao 200, você tem que ter uma argumentação estratégica. Ou seja, você tem que colocar ali a sua estratégia argumentativa. E essa estratégia, Daniel, começa antes de escrever, né? A gente sempre diz para o aluno, pegou o tema, vá analisar a proposta. Analisou a proposta, vá analisar os textos motivadores. Às vezes, o aluno não sabe nem tanta coisa assim sobre o tema, mas nessa analisada da proposta e dos textos motivadores, ele consegue gerar argumentos para usar na sua redação. E esse momento, muitos alunos entendem, Daniel, como se fosse uma perda de tempo. Não, professor, não dá tempo não. Eu vou ler aqui o tema e já vou começar a fazer, senão vou me atrasar. Só que não é, porque quando você faz uma redação sem planejamento, você vai até um certo ponto, mas você vai empacar. Porque vai chegar um ponto que você não vai mais saber o que colocar. Você vai colocar tudo de uma vez, empilhado, e em uma determinada hora você vai precisar de novos argumentos e você não vai ter. E o que é o projeto de texto? É quando você entende que cada texto, cada parte do texto é importante e que você precisa conectar essas partes. Eu fiz um desenvolvimento 1 sobre um determinado assunto. O meu desenvolvimento 2 tem que ter ligação com o desenvolvimento 1? Claro, é um texto. A gente não pode achar que por serem 4 parágrafos, são 4 partes independentes. Não são. É uma conexão de partes. Então, se porventura eu vou fazer um desenvolvimento 2, eu tenho que ter uma relação com o desenvolvimento 1. Não é à toa, e aí entrando já em outra parte, Dani, que é necessário o que a gente chama de operador argumentativo. Que é um operador argumentativo interparagrafal. Você bota ali no início do parágrafo para fazer essa relação. Então, por exemplo, eu vou começar o meu segundo desenvolvimento. Então, eu começo o meu segundo desenvolvimento com consequentemente. Se eu começo um desenvolvimento com consequentemente, o que é que eu estou informando para o corretor? Que eu vou trazer uma consequência em função de uma causa
que eu já citei. Se eu começo com o ademais, eu informo ao corretor que eu vou acrescentar uma informação sobreposta àquela que eu já disse. Então, esses operadores argumentativos têm essa função de conectar o texto. Então, a partir do momento que a gente entende isso, o nosso projeto de texto fica muito bem executado. Porque aí eu vou poder encaixar argumentos, repertórios, situações corriqueiras exemplificativas que vão ajudar no tema. Sem planejamento hoje, Daniel, a probabilidade de essa redação fracassar é muito grande. E você falou muito bem sobre esses operadores, né, argumentativos de conexão entre os parágrafos, porque senão fica uma coxa de retalhos, né? O aluno, ele escreveu o texto, mas sem haver essa conexão de um parágrafo para o outro, o que é que o corretor vai pensar? Não, aqui o cara é como se ele estivesse começando do zero e ele já está no desenvolvimento 2. Exatamente. Então, acontece também dentro do parágrafo, né? Às vezes você termina um período, vai começar o outro, você também precisa fazer essa conexão. E o corretor nota, Will, que assim que o cara voou ali. Daniel, pior que nota. Assim, a gente corrige tanta redação, eu digo isso para os alunos não acreditam. A gente corrige tanta redação que quando o aluno começa a frase, a gente já sabe que vai ter um erro. Então sabe qual? Essa frase aqui não vai dar certo, não. Em algum momento ele vai errar. Batata, ele erra. Porque assim, é muito de experimentação, né? E os erros, Daniel, eles são repetitivos, né? E os acertos também. Então, a gente quando começa a analisar uma redação, a gente consegue perceber se o aluno realmente tem inclinação para aquilo, se a redação está muito artificial. Hoje em escola, né, tirando um pouquinho do Enem, trazendo para a escola, a gente tem um inimigo muito grande, né, que não era para ser nosso inimigo, que é a inteligência artificial, que é uma coisa que veio para nos ajudar, mas infelizmente para a redação tem sido o inimigo. Muitos alunos, ao fazer a redação, recorrem à inteligência artificial. E aí o aluno chega com aquele texto que você olha e você vê, não é do aluno. Não é um texto orgânico, não é um texto que tem a cara do aluno, não é um texto, aliás, é um texto extremamente artificial. Muitas vezes não cumpre todos esses critérios que a gente está falando. Então, assim, é uma coisa que o corretor, com o passar do dia, né, com o passar dos dias, com a experimentação, a gente vai analisando e a gente percebe. Daniel, a gente percebe coisas que você nem imagina. O aluno, às vezes, tem erros assim, bem específicos. Sei lá, um paralelismo sintático, que é quando você tem estruturas sintáticas semelhantes e tem preposição em uma, está faltando a preposição na outra. Uma coisa assim bem específica, a gente consegue perceber, mas o aluno, por mais que ele saiba a matéria, saiba o conteúdo, ele não percebe. Essa semana, inclusive, eu estava dando uma aula de crase, e aí é interessante, no curso de redação, fazendo uma revisão sobre crase. As regras de crase são muito tranquilas. Você entende, preposição, mais artigo, crase, bonitinho. Então, a gente fez uma retrospectiva das regras, todo mundo entendendo tudo. O que é que eu fiz? Entreguei um texto para os alunos e eu retirei todas as crases do texto. Pedi para que eles colocassem para a gente poder analisar. Se perderam. Por quê? Uma coisa é você saber a regra. Outra coisa é aplicar no texto. O texto, Daniel, ele tem algumas nuances. Por exemplo, se você fizer a inversão da frase, uma estrutura que era muito fácil, ela passa a ser extremamente complexa a ponto de a gente não perceber. E aí, por exemplo, a gente fala da vírgula. A gente acha que a vírgula é só uma pausa. Não. A vírgula, o mau uso da vírgula, ou o não uso da vírgula, pode modificar uma frase toda, um contexto. Verdade. Inclusive, Daniel, já fazendo conexão aqui com a questão da redação, quando se erra uma vírgula, você perde ponto na competência 1. Mas quando é essa vírgula que mexe no contexto, você, além de perder ponto na competência 1, perde também na competência 3, porque você teve um problema de desconexão de ideias. Então, uma simples vírgula pode ter 2 penalizações. Olha aí. E o Wilker, no teu método, né, nas 2 escolas, Clóvis Bevilacqua e Patronato. Um abraço ao pessoal do Patronato, já trabalhei lá. Verdade. Né? E já dei aulão no Clóvis Bevilacqua. Verdade. No teu método hoje, o aluno que inicia lá no início do ano,
começa o curso e você vai até o Enem, ele tem que produzir mais ou menos quantas redações? Dênio, anualmente nós entregamos ao aluno cerca de 120 redações, propostas de redação. Uhum. Porque semanalmente são mais ou menos 2 redações por semana. E tem um período que a gente intensifica, por exemplo, nós estamos chegando agora às férias. Então, eles vão para as férias com um caderno de propostas, para que eles possam produzir durante o mês de julho. E aí, vamos até falar sobre isso, né, Daniel? A importância do estudo em julho, porque tem muito aluno no terceiro ano que acha que julho eu vou desconectar, em agosto eu volto. Não pode. Só que esses 30 dias são essenciais e podem até balizar o restante do ano dele. Porque quando você para totalmente 30 dias, você vai voltar enferrujado. E aí você vai chegar ali a agosto, 1, 2, 3 semanas até voltar ao ritmo. E aí já chegou setembro, já está na beira do Enem. Então a gente entrega essas propostas para que os alunos possam produzir. Em agosto a gente corrige. Então assim, a gente entende que o aluno mesmo, terceiro-anista, que quer brigar por Enem, que quer tirar um 900 mais, ele tem que fazer no mínimo 80 redações no ano. 80. Até porque ele tem a oportunidade, Dênio, de entrar em contato com diversos temas. Né? Porque você faz vários temas, um eixo saúde, um eixo meio ambiente, um eixo tecnologia, e você vai se preparando. E agora, com essa exigência de repertório pertinente, aí que você tem que fazer redações diversas mesmo. Não tem mais aquele repertório coringa que vai te salvar em tudo. Então, você tem que fazer uma redação sobre meio ambiente para saber qual filme usar, qual documentário. Tenho que fazer uma redação eixo saúde para saber qual série usar, qual filme. Então, se eu não fizer, eu não vou saber qual o repertório. E isso tem prejudicado muitos meninos, porque como eles não têm tempo, eles acabam priorizando questões, deixando ali a redação um pouco de lado e tem prejudicado a quantidade de produções. É um debate, Will, que é interessante esse que você tocou aí, no que diz respeito ao tema férias, né? Inclusive, muitas escolas fazem os seus cursos de férias em julho. Eu, inclusive, vou participar de um lá no Lourenço Filho. Porque, assim, se você imaginar o aluno começando ali em janeiro e se não tivesse férias, resultado, ele chegaria muito cansado no Enem. No entanto, como você bem disse, ele não pode desconectar totalmente. Então, esse é o objetivo de um curso de férias, esse é o objetivo de você entregar ali um caderno de propostas em que ele vai desenvolver algumas propostas e, quando voltar das férias, entrega a você, ao seu curso, e acaba que o aluno ele tem esse feedback depois, né, com essas correções, e ele passa a ver a redação de um outro modo, já que ele explorou vários temas ao longo do ano, né? Então, quando você fala assim, 80 redações, é um número alto. Porém, toda semana ali, ele tendo aquela ideia de fazer 1 ou 2, chega o final do ano, ele fez as 80, né? Isso, com certeza. Aos pouquinhos, né? Paulatinamente, sem sofrer muito. Uhum. E aí, assim como a gente falou, Dani, de gestão de tempo para fazer a redação, tem a gestão de tempo para a vida. Né? Então, a gente recomenda sempre que o aluno se organize nesse sentido. Um erro crasso de aluno que está buscando o vestibular, fazer a redação quando dá. Não, sobrar um tempinho aqui eu faço a redação. Não vai sobrar tempo. Uhum. Então, você tem que forçar esse tempo. Então, por exemplo, você tem que estipular, eu vou fazer redação terça-feira à noite. Então, a terça-feira à noite tem que ser reservada para redação. A quarta-feira vai ser reservada para linguagens, para matemática. A quinta para natureza. Então, assim você tem que se organizar. Redação é uma coisa que vai te tirar ali pelo menos 1h30 do teu dia. Um aluno terceiranista, para ter 1h30 livre, é complicado, né? É complicado. Ele tem que se organizar e tem que forçar essa organização. Uhum. Muito bom, muito bom. Você falou sobre o início da redação, falou também sobre a conexão que deve haver entre os parágrafos. E no que diz respeito ao próprio desenvolvimento, Wilker, o desenvolvimento é a parte maior da redação, né? Tem aquele parágrafozinho do início,
da introdução, tem um parágrafozinho de conclusão, mas o aluno ele deve fazer ali o quê? 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento. E é no desenvolvimento dele que ele vai mostrar para que veio, é isso? Isso, são 2 parágrafos, né? Faz um de introdução, faz um desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, que é a proposta de intervenção. Sim, o desenvolvimento é o cartão de, como é que eu posso dizer? Não de visita, é o cartão de referenciação desse aluno. É quando a gente vai olhar para o aluno e vai entender a carga que ele trouxe para a redação. É quando a gente vai ver se esse repertório dele realmente é dele, é orgânico, se ele consegue concatenar ideias, se ele consegue desenvolver um tópico, se ele consegue defender um argumento, fazer um reforço convincente, é quando o aluno vai poder se expressar. Tanto que mesmo quando tinha os textos coringa, né, os textos modelo, era muito comum você ver alunos padronizando a introdução, padronizando a conclusão, mas o desenvolvimento não dá. Porque o desenvolvimento é muito nosso. Então, se nós somos aqui, nós estamos em 2. Se nós pegarmos um tema de redação agora e formos fazer redação, embora utilizemos os mesmos argumentos, o meu desenvolvimento pode ser muito diferente do seu. Pode ser diametralmente oposto. Porque a gente vai ter vivências diferentes, experiências de vida diferentes. Eu vou assistir a um filme que encaixa nesse tema. Você não assistiu. Você lembra de uma música que eu não lembrei. Então, o desenvolvimento, ele é muito individual. Tanto que na competência 3, na matriz de referência, tem um termo que eles usam que é o princípio de autoria. E eles querem que seja autoral. Então, não tem como você... eu vou olhar aqui as redações nota 1000 2025. Eu gostei desse aluno, que ele fez um desenvolvimento assim, eu vou copiar esse desenvolvimento. Não, tem que ser autoral. Então, se eles perceberem que aquele desenvolvimento não tem a sua cara, não tem a sua identidade, eles vão penalizar. E penalizam de forma muito forte. Wilker, e em relação à conclusão, a conclusão é aquele parágrafo em que o aluno ele vai fazer o fechamento, né, da sua redação. Ele não pode, digamos assim, deixar pontas soltas, né? Ele tem que ser... Ou pode, aí eu... Não pode. Não. Ele tem que ir direto ao ponto e... tudo que ele argumentou ao longo da redação, ali na conclusão ele vai dar um destino, é isso? Isso. A gente tem para falar da conclusão, a gente tem alguns pontos bastante interessantes. Né? Alguns alunos pecam em fazer uma conclusão baseada no tema. Eu vou fazer uma conclusão para solucionar esse problema. O tema é... sei lá, violência urbana. Eu vou solucionar a violência urbana. Não vai. É um problema de décadas, de séculos, você não vai conseguir. Isso. Você tem que... Tanto que o termo é proposta de intervenção, não é proposta de solução. O Enem não está buscando ali uma solução. Ele está buscando meios de intervencionar para que o problema seja amenizado. Como é que você vai fazer isso? Em pontos específicos. Quais são esses pontos? O que você trouxe no seu texto. Então, você não faz uma proposta para o assunto. Você faz uma proposta para o que você trouxe no desenvolvimento. Então, se desenvolvimento você trouxe 2 pontos, você vai solucionar esses 2 pontos. Você não, por mais que seja uma proposta extremamente eficiente, extremamente eficaz, mas você não pode trazer se você não tiver tocado nesses temas. E aí, em relação a quando você falou de deixar pontas soltas, é importante também a gente entender que você precisa solucionar tudo aquilo que você trouxe no seu texto. Nós temos, Daniel, 2 desenvolvimentos. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Cada um desses desenvolvimentos vai trabalhar uma problemática. Então, em tese, você tem que solucionar as 2. E aí, muitos alunos chegam com a dúvida assim: Wilker, eu preciso solucionar as 2 problemáticas. Eu faço 2 propostas de intervenção na conclusão ou faço apenas uma? Tanto faz. O INEP permite que você utilize as 2 estratégias. O que é que você precisa entender? Todos os problemas do texto têm que estar contemplados na sua intervenção. Quando você faz 2 propostas, fica mais fácil, porque você faz uma proposta para o primeiro problema, uma proposta para o segundo problema.
duas propostas, mas juntas em um mesmo parágrafo, divididas apenas por períodos. Quando você faz apenas uma proposta, tem que ser uma proposta mais ampla, uma proposta que consiga abranger as duas problemáticas ao mesmo tempo. É mais difícil de fazer, mas acaba ali otimizando tempo e espaço. Uma conclusão com duas propostas, ela tende a ficar mais longa. Então, dependendo aí de como você estruturou seu texto, você precisa ali fazer que essa conclusão seja bem pequena para poder encaixar nas 30 linhas, né? Que é um outro problema. E aí, em cima disso também, falando um pouquinho de conclusão, teve uma mudança ano passado significativa para a correção do Enem. E essa foi uma daquelas mudanças que só vieram depois. Ela não está na cartilha do participante, muito menos no material de corretores. Porque assim, a conclusão, ela vale 200 pontos, certo? E para fazer uma boa conclusão, o aluno precisa abordar 5 elementos. Quais são eles? A ação, que vai ser feito, o agente, quem vai fazer, o meio, que é como vai ser feito, a finalidade, para que vai ser feito, e um detalhamento, em que você vai trazer uma informação extra detalhada de algum desses pontos. Você pode fazer um detalhamento da ação, do meio, da finalidade, qualquer um. E aí o que acontece? Como vale 200 pontos e nós temos 5 elementos a abordar, cada um deles vale 40. Então, eventualmente, eu apresentei uma proposta de intervenção sem agente, eu esqueci de colocar o agente, vou ser penalizado em 40 pontos. Sempre foi assim. O que é que aconteceu ano passado? Eles resolveram jogar um holofote maior no quesito ação. O que vai ser feito? E aí eles trouxeram o termo, Daniel, ação efetiva. Como assim, ação efetiva? Às vezes você propõe algo que não se visualiza na prática. Por exemplo, você está falando com uma proposta. É necessário que o governo crie projetos para resolver o problema. É muito solto. Que projetos? Que problema? Então, assim, é uma ação que não é efetiva. Você não consegue, lendo a redação, você não consegue imaginar como isso vai ser feito. É diferente de eu dizer, as escolas devem promover palestras com os seus alunos do ensino médio, na hora do intervalo, com a presença de especialistas. Né? Você consegue visualizar isso acontecendo. E aí, Dênio, quando a ação não é efetiva, em vez de perder 40 pontos, o aluno pode perder agora 120 pontos. Então, olha o impacto disso para uma nota. Imagine que você está fazendo a sua redação, chegou lá na conclusão, você fez uma ação que não é efetiva. Perdeu 120 pontos. O que é que isso quer dizer, Dani? Que se você não errar mais nada na sua redação, você só tira 880. Rapaz. Muita coisa. É muita coisa. Gente, eu tô impressionado. Rapaz, Will, que você é o cara da redação mesmo, viu? Porque você trouxe algo, assim, impactante na nota do aluno. Já que essa conclusão vale essa pontuação, né? Que são 200 pontos. E o aluno precisa se ligar nesses 5 elementos. Se ele não coloca essa ação efetiva, ele dança mesmo. Para determinados cursos, talvez ele esteja fora e tudo que ele faz nas outras 4 áreas do conhecimento não surtirão efeito, né? E sabe como isso acontece, Daniel? Não é nem por desconhecimento. Às vezes falta de planejamento. Você faz ali um texto, o texto ficou muito grande. Aí você começa a colocar na folha, aí vai batendo aquele desespero. Você colocou a introdução, desenvolvimento, restaram poucas linhas para a conclusão. Aí você olha assim, não vai caber, vou ter que tirar alguma coisa. Aí, sem querer, você tira a ação. Aí já era. Que é o principal. É o principal, e tem muito disso. E aí, volta, né, para sua primeira pergunta, que foi a questão da quantidade de notas baixas. Isso tudo, essas modificações, elas precisam ser informadas e trabalhadas. O aluno que fez o Enem em 2025, ele não sabia dessa informação. Então, você vai me dizer assim, Will, antes podia fazer intervenção sem ação efetiva? Não, nunca pôde. Mas quando você começa a dar uma ênfase maior, você precisa também jogar um alerta maior sobre isso. O aluno precisa estar mais atento. Então, a questão da diminuição de notas 1000
e da quantidade de notas baixas. Houve até um problema sério, não foi, Dani, no começo desse ano, quando saiu o resultado, porque muitos alunos ficaram revoltados, alunos que... Você presenciou isso com certeza, em sala de aula. Alunos acostumados a tirar nos outros anos 980, 960, 920, 940, tiraram 700, tiraram 800, e os alunos revoltados. Isso foi geral, no Brasil todo. Aconteceu por conta desses aspectos, mas aconteceu também por conta de repertório coringa e de argumentação. Porque não é mais só argumentar. Você tem que saber argumentar dentro de estratégias eficientes. Ou seja, quanto mais autoral, quanto mais orgânico, né? O aluno ele tem que colocar isso na cabeça. Vamos deixar um pouquinho a inteligência artificial de lado, o aluno precisa, de fato, simular em casa a questão do tempo e fazer ali sozinho, tranca o quarto, fecha a porta e vai ali... Marca o tempo. Justamente para fazer essas redações. Will, que eu estava pensando aqui numa coisa, e é o seguinte: o corretor, você como corretor, né? Você está ali corrigindo as redações dos seus estudantes lá no curso top. Você se emociona quando pega assim, de vez em quando, alguma redação, ou também você compreende ali o momento, o estado emocional do estudante ao citar alguma coisa, ao escrever algo? Cara, sim, a gente consegue se conectar com o aluno dessa forma, né? Ao ver o texto do aluno, a gente consegue entender um pouco até da vivência desse aluno. Que tipo de filme ele assiste, que tipo de música ele escuta, né? Se o aluno traz um filme tal no gênero, você já sabe mais ou menos o que é que ele gosta. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele traz muitas séries policiais. Né, filmes policiais sempre nesse gênero. Então você acaba entendendo isso. E quando você percebe que o aluno, uma coisa muito, que assim, pelo menos para mim, impacta muito, é quando eu percebo, Daniel, que o aluno atingiu o que ele queria, sabe? Às vezes aquele aluno esforçado, aquele aluno que busca, que você vê ali ele produzindo a redação, você vê que ele está buscando, que ele está se esforçando, que ele está lembrando de repertório e tal. Quando o aluno consegue atingir, que ele vem para o atendimento, que a gente corrige, que ele tira a nota que ele queria, a nota esperada, isso para a gente não tem preço. Porque assim, é sobre o nosso trabalho também, lógico, mas é sobre o aluno, né? Sobre você entender a construção desse aluno. E aí eu acho que a gente precisa entender também esse nosso papel social. Às vezes você diz assim, o aluno tirou 900 na redação. Isso para alguns alunos pode ser só um número. Mas para muitos alunos pode representar talvez a mudança de vida. Às vezes aquela nota, falando da redação, mas logicamente de todas as disciplinas, vai fazer que ele entre numa universidade, muitas vezes uma universidade pública, e aquilo ali pode mudar a chave da vida dele e da família dele. Né? Tem um caso muito interessante lá no interior, lá de Jaguaribe, né? De um aluno nosso que passou em medicina, tirou 980 na época, que assim, era um aluno muito pobre, um aluno paupérrimo, um aluno com famílias extremas, uma família com dificuldades extremas, e a opção dele era passar na pública, ele não tinha opção. E aí ele tirou 980 na redação do Enem, tirou notas boas e entrou para medicina. Quer dizer, a partir dali é um divisor de águas. Então, a família dele vai começar a respirar e daqui a pouco ele vai conseguir dar à mãe, ao pai dele, aquilo que ele muitas vezes não teve. Então, é também um papel social, não tem como a gente fugir disso, né? Esse papel social que o professor representa, a nossa sociedade brasileira precisa acreditar mais, né? Precisa valorizar mais, porque são poucos os alunos que querem seguir a área da licenciatura, inclusive até falam daqui a alguns anos, infelizmente, de um apagão de professores, né? Ou seja, uma quantidade tão pequena que vai faltar professor nas escolas. Mas tomara que isso não aconteça, né? Deixa eu só acrescentar uma coisa. Às vezes eu dou palestra, né? As escolas me convidam para dar palestra. Tem uma palestra que eu falo sobre como a gente deve se portar linguisticamente em sala de aula. Porque é impressionante, né, como a gente é espelho. E eu falo muito isso, principalmente para quem trabalha com as séries iniciais. A forma como a gente fala,
os termos que a gente usa. Se você está ali com uma criança e você escreve uma palavra errada no quadro, aquela criança vai levar aquilo para a vida. Quando ela estiver mais velha, que ela vir como é o certo, ela vai duvidar. Não, a professora disse que era assim. Então, assim, a gente tem que... É importante, é interessante como a gente funciona como espelho para esses meninos, né? Até a mesma forma de se portar. Até a nossa roupa, né, Dani? Isso, nossa exatamente. roupa, o cabelo, né? Que eu não tenho mais. Mas tudo isso é espelho para o aluno. O Isaac também, olha. Tamo junto, Isaac. Tudo é comunicação, né, meu amigo? Tudo é comunicação. E o aluno realmente se espelha no professor. Meu querido, estamos nos caminhando para o final. Passa ligeiro, né? Como passa ligeiro, um bate-papo super agradável. E me diga lá a sua mensagem final para o aluno que está se preparando. Se o aluno, porventura, quiser entrar no seu curso, ainda dá tempo? Como é? Pronto, dá sim, Dani, dá sim. A gente costuma, agora não mais para esse primeiro semestre, né? Porque nós já estamos finalizando, mas nós temos uma estratégia que a gente possibilita receber alunos novos em agosto. Que a gente vai começar a revisitar tudo que a gente trabalhou até aqui, numa perspectiva já de colocar a cereja no bolo. A gente trabalha assim, que o segundo semestre é para colocar a cereja no bolo. São os detalhes que faltam, sempre à luz do que a gente já trabalhou. Então a gente consegue sim receber alunos. Dani, eu queria finalizar agradecendo mais uma vez por estar aqui. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito. O seu projeto é maravilhoso. Ajuda, né, as pessoas, os estudantes. Dá visibilidade aos professores. Obrigado por isso. E assim, dizer para a galera que em se tratando de redação, leia. Leia, adquira cultura. For assistir, você vai ao cinema com seu namorado, com a sua namorada, com seus pais, vá, você precisa descansar. Mas entenda que aquele filme que você assistiu, ele pode servir de repertório. Então, tenha um olhar crítico para tudo. Uma coisa, Dani, uma estratégia que eu tenho utilizado muito, uma coisa que voltou, está voltando, eu estou trazendo isso para a sala de aula, é o debate. Porque hoje, nesse novo formato, o aluno precisa argumentar bem em duas camadas. Então, ele precisa ter aquela oposição para gerar nele uma reação. Então, eu estou utilizando essa estratégia do debate novamente para que o aluno possa gerar estratégias argumentativas. E deixar um abraço a todos os alunos que nos acompanham. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @wilker_de_paula. Estamos aí para ajudar. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, Daniel, e adquiram cultura. Redação hoje é estratégia, é argumentação, é organização, mas também é cultura. Meu amigo, muito honrado em receber você mais uma vez. Gente, curtam, compartilhem o nosso episódio. Esse foi o 35º episódio e o terceiro do Circuito Enem. Já trouxemos aqui o professor Levi Bruno, de Química, e o professor Tiago Cavalcante, de História, e hoje aqui com o professor Wilker de Paula, de Redação. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos, curtam, compartilhem e voltamos no próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.